Bem-vindos ao nosso encontro sobre os caminhos do futuro do movimento espírita, e em especial aqueles que, acompanhando essa série de eventos, agora podem contemplar a possibilidade de estudarmos juntos um tema de relevância extrema: mediunidade e evolução. Esta é a nossa abordagem de hoje. E poderíamos começar saudando os espíritos não encarnados, que devem estar presentes ao nosso encontro. Afinal de contas, é da tradição espiritual que uma nuvem de testemunhas sempre nos acompanha. Podemos perceber as suas presenças, seja por uma mediunidade chamada ostensiva, mas também por aquelas vias menos constantes ou talvez menos intensas e menos perceptíveis, que são as vias da inspiração, as vias da intuição. Que esta manhã, portanto, tenhamos uma oportunidade de refletir sobre esse papel da mediunidade em todo o processo evolutivo, já que a nossa grande busca, a nossa grande realização é a plenitude, é a comunhão com Deus. Começamos chamando a atenção para o fato de que há uma clareza no pensamento espírita sobre a condição de humanidade ser também uma condição de mediunidade. Isso equivale a dizer que, genericamente, todos somos médiuns. Precisamos retomar isto como uma ideia básica da nossa reflexão. Todos estamos simultaneamente no corpo físico, no mundo espiritual, pelo perispírito, que, embora sendo o modelador corporal, embora sendo o construtor desse organismo físico, não se dissocia, não desaparece, como se tivesse imergido no corpo físico, das suas relações com o mundo espiritual. E, além do mais, enquanto espíritos, portanto, essência, não estamos sujeitos às leis da matéria, nesse sentido de essência, e por isso mesmo continuamos espíritos, mundo espiritual. O segundo ponto, que é uma referência para a nossa reflexão de hoje, é saber que a evolução passou agora a ser um fenômeno autoconsciente. Isto é, nós somos, enquanto seres humanos, aquilo que alguém chamou outrora o eixo e a flecha da evolução. Nós somos os construtores dos próximos passos evolutivos. E isso tem muito a ver com o desenvolvimento das nossas percepções. Recordamos que, enquanto psiquismo, começamos sem praticamente nenhuma capacidade de percepção exterior, porque estávamos intelectualizando a matéria no reino mineral. Mas à medida em que superamos essa fase, complexificamos as formas de expressão, reino vegetal, animal, começamos a desenvolver sentidos de percepção. Todos eles centrados no mundo físico que nós conhecemos muito bem hoje, pelo tato, pela audição, pela olfação, pela gustação, pela visão. Mas, ao mesmo tempo, começamos a desenvolver sentidos chamados paranormais, né? E isso pode ser identificado com relativa facilidade quando estudamos algumas condutas animais. A Evolução Anímica, de Gabriel Danani, traz algumas experiências de inteligência, de percepções que não são necessariamente físicas. Portanto, o desenvolvimento do que hoje nós chamamos de mediunidade, como outras percepções, não começa no reino humano, no estágio humano da evolução, começa bem antes. Ora, então, nós podemos pensar em possibilidades cada vez mais avançadas das percepções. Nós estamos sempre construindo, evolutivamente, sentidos de percepção, sejam eles para o que nós chamamos de exterior, sejam eles para aquele mundo íntimo, de profundidade, de introspecção, que nos permitem visualizar, o termo não é adequado, mas perceber aquilo que está na profundidade do ser, até alcançarmos a percepção de totalidade,
que é o estágio de beatitude, o estágio de condição de comunhão com Deus e plenitude. Ora, quando chegamos no estágio humano, por força dessa conjuntura dominante corporal e pelo desenvolvimento da razão, razão esta que predominantemente trabalha com o exterior, todos os fenômenos chamados paranormais, anímicos, mediúnicos, passaram a ser vistos como heranças de um passado primitivo, lembranças de uma época de pouco conhecimento, dada a estrutura de pensamento vigente. Isso deve, de alguma forma, contribuir para a inibição da fenomenologia mediúnica, porque se há uma negação cultural e, portanto, a sociedade assimila essas questões, tudo isso é visto como problema ou como patologia, e, nesse sentido, é tratado, de alguma forma, com constricção, com repressão, com inibição dessas vivências, e até mesmo chegando ao estágio de negação. Vale lembrar que foi nesse período de dominância da razão e principalmente da ideia da experiência pelos 5 sentidos, o mundo sensorial sendo prevalente, que as tumbas se abriram, os mortos falaram, as mesas giraram e o pensamento espírita nasceu pela via mediúnica. Na mesma época em que Kardec estuda essa fenomenologia, Marx vai dizer que as mesas girantes não passa de uma espécie de feitiço da burguesia. O que ele nega, Marx, Kardec afirma com a outra ótica, fazendo com que aquilo que era da ordem do sobrenatural passasse a ser natural. Então, há um trabalho espírita básico, que é a naturalização da própria vivência do mundo espiritual. Não é algo dos santos, ou não é algo das forças demoníacas, é agora um fenômeno da ordem do natural, que precisa de uma nova faculdade, que não são os 5 sentidos tradicionais, para ser exercida com qualidade, com eficiência, com produtividade. Então, esse é o primeiro passo para a nossa reflexão no movimento espírita, essa naturalização da mediunidade. Daí a célebre frase, todos somos médios em maior ou menor grau. É uma faculdade que tem vínculos na corporeidade da própria espécie, mas é uma faculdade que depende de algumas predisposições perispirituais para poder se exercer com mais, digamos, leveza, com mais riqueza fenomenológica. Esse é um ponto básico. Então, os espíritos todos somos, não teremos mais dificuldades de entender que fazemos parte de uma grande comunidade interexistencial e podemos com ela conviver. Este foi, talvez, o grande trabalho inicial de Kardec, com alguns cuidados fundamentais que ele tomou, já que estava agora propondo uma nova ciência, os cuidados se referiam à produção do conhecimento via investigação, via, de certa forma, comprovação, ou pelo menos o escoimar de erros, de falhas gritantes na metodologia. Por isso que a mediunidade, no tempo de Kardec, foi exercida na construção pedagógica dos seus livros, e, mais que isso, foi exercida por um coletivo de médiuns e um coletivo de espíritos. Eles próprios indicando o que devia ser feito, eles próprios participando da produção desse conhecimento, eles próprios orientando onde estavam as falhas da interpretação dos encarnados, no caso, mais especificamente, de Allan Kardec. Então, foram mais de 10 médiuns, provavelmente, que trabalharam com Kardec nos seus livros. Mas não somente isso, porque a experiência mediúnica coletada vinha de quase 1000 centros, segundo um dos relatos do próprio Allan Kardec na Revista Espírita. Não eram centros organizados, estruturados como hoje, mas eram centros de estudos e de reflexão sobre essas vivências novas que chamavam a atenção não somente de Paris, mas de toda a Europa, dos Estados Unidos
e às vezes de países mais distantes. E isso mobilizava também uma comunidade de espíritos. É bom recordar que na obra de Kardec tem judeus, tem pessoas de outras raças, de outras culturas, completamente diferentes daquela que era a cultura francesa. Daí a sua tendência é muito necessária e natural a querer que houvesse universalidade. Em outras palavras, aquilo que era consensual tinha um peso muito maior do que o que era individual. Por outro lado, aquilo que era consensual, ainda assim, deveria passar pelo que era o seu instrumento mais importante de validação da época, que era o crivo da razão. Isso nos parece também relevante para as reflexões do futuro no movimento espírita, porque esta é uma ideia-chave nas nossas necessidades atuais para darmos prosseguimento a esta grande obra que é a superação do materialismo, já que este fenômeno é uma quebra de paradigma, ou melhor, é uma grande anomalia no velho paradigma concentrado na sensorialidade humana. A expressão clara, objetiva, construída em parâmetros de pesquisa, demonstra que o mundo físico é apenas uma parcela do mundo, do cosmos que nós estamos vivenciando na prática. Ora, vejamos que nós podemos extrair dessas experiências dos primeiros tempos do Espiritismo algumas ideias-chave para pensar o que vamos fazer no movimento espírita. Em primeiro lugar, se todos somos médiuns, e isto a gente pode testar, muito bem, é preciso que tenhamos uma percepção da mediunidade como uma faculdade natural, assim como um dia a visão foi desenvolvida, assim como um dia a audição foi desenvolvida pelo psiquismo na evolução. Essa faculdade natural ampliará o nosso universo. É bom lembrar que as faculdades típicas, clássicas, sensoriais, foram ampliadas pelas aparelhagens, pelas tecnologias, a visão pelo telescópio, pelo microscópio, por exemplo. Agora nós precisamos dar um passo adiante. Lembremos sempre, eixo e flecha da evolução. E esse passo adiante é o desenvolvimento da capacidade de percepção intermundos, que nós chamamos intermundos, porque ainda não temos consciência clara no nível de vigília, ou no estágio de vigília, dessa vivência espiritual. Ora, pensarmos que todos somos médios e que esta é uma faculdade em evolução, significa que todos devemos cuidar dela, todos indistintamente. E aí nós começamos a pensar de que forma poderíamos fazer isso, de que maneira nós poderemos adentrar esse reino sem torná-lo um reino de poucos, de minorias, ou também sem transbordar para a questão de transformar tudo em vivência mediúnica. Nós, então, lembramos que no Livro dos Espíritos há uma clara expressividade sobre a necessidade ou a possibilidade de nós distinguirmos o que é o nosso pensamento do que não é o nosso pensamento. Ora, a mente que nós hoje usamos, e esse termo significa a zona de conhecimento, a zona de aprendizagem cognitiva, ela vive de pensamentos próprios, de pensamentos que aparecem sob a forma de mil injunções, sejam daquelas vivências do subconsciente, sejam daquelas que vêm da intimidade inspirativa, e nós precisamos distinguir, porque esse é o primeiro passo para compreendermos a nossa própria mediunidade. Nós vamos ter inspirações aqui e acolá, e assim sucessivamente. Recordo-me que um dos nossos participantes das reuniões da Federação Espírita da Bahia narrou-me a seguinte cena. Ele ia para a sede histórica da Federação e resolveu ir por um caminho. Mas quando ele decidiu ir por esse caminho, ele sentiu, como se uma voz lhe dissesse, não vá por aí, vá por outro caminho. Mas ele insistiu em ir por aquele caminho, não ouviu aquela voz. No meio do caminho, apareceu alguém que queria retirar-lhe alguns bens, era, portanto, um assaltante. Como ele tinha um chaveiro com a presença de José Pittinga e Manuel Miranda, ele pegou o chaveiro e mostrou
aquele assaltante naquele momento. E o assaltante simplesmente saiu correndo. O que importa é a voz. Era a voz da consciência, era a voz da premonição, seja lá o que for, é um começo da nossa possibilidade investigativa para sabermos qual é a capacidade geral humana e como isso pode ser trabalhado. Evidentemente que, com as lições que já possuímos e a imensa riqueza de relatos mediúnicos que nós já temos, podemos também caracterizar um segundo ponto para o desenvolvimento generalizado da mediunidade, que, na verdade, não é ela própria, mas um cuidado universal. É que nós estamos em evolução e que a mediunidade, sendo uma faculdade, ela, por si só, não define o que é que vai ser percebido. O que define é a nossa zona de sintonia. Ora, nós não vamos desenvolver uma faculdade para viver experiências em zonas de sintonias primitivas. Isso nós já temos na Terra bastante desenvolvido. As zonas de ódio, as zonas de conflagração, as zonas de mágoa, as zonas de obsessões entre encarnados, de perturbações possessivas, nós já possuímos aqui. Então, é necessário, num projeto futuro, que toda fenomenologia mediúnica seja sustentada num projeto de desenvolvimento das pessoas, enquanto espíritos, do ponto de vista evolutivo. No nosso estágio atual, quando dizemos evolutivo, dizemos, em certo sentido, concentrado naquilo que é a fase mais dominante da nossa aprendizagem, ético, moral e emocional. Em suma, um projeto em que quem está envolvido nessa percepção generalizada da dimensão espiritual, previamente se candidate a fazer seu desenvolvimento psíquico evolutivo no campo da ética, da moralidade, do equilíbrio das emoções e se apropria, assim, de faixas vibracionais que lhe permitam ser um inquiridor das vivências espirituais mais elevadas, um captador das inspirações que vêm das zonas mais evoluídas da realidade espiritual. Insisto, não é necessário a gente investigar zonas de muito dolorimento, de muito sofrimento, porque isso nós já temos na Terra e, além do mais, a rede mediúnica que já está construída é capaz de nos ensinar como não devemos nos comportar, já que boa parte das reuniões mediúnicas são reuniões de socorro espiritual, são reuniões de trabalhos para vivenciar experiências, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, experiências de crescimento e de libertação, principalmente das algemas da obsessão decorrente de uma moralidade primitiva, de uma moralidade incipiente e, o que é mais grave, não necessária, porque já se podia, por livre-arbítrio, escolher outro nível de maturação e evolução. Repare que é um caminho bastante vasto, e que há uma inclusão de todas as pessoas num processo de desenvolvimento dessa faculdade. Ora, com isso, nós poderemos criar estruturas interexistenciais mais nítidas, mais claras, para produzir fenômenos da psicosfera dos encarnados. Em outras palavras, nós podemos ter uma rede de pessoas interessadas em construir energias, ou agregar energias, ou construir ideoplastias que formam uma rede de mudanças da psicosfera do planeta. E por que nós estamos dizendo isso? Esta é uma finalidade muito importante na atualidade. Basta recordar que na literatura mediúnica já fica muito claro que os ambientes urbanos estão contaminados de tal ordem por essas formas de pensamento desagradáveis, ou pelo menos primárias, envolvendo só a sobrevivência corporal, e com isso a competição, a luta contra o outro, a inimizade, os confrontos de um modo geral, que criam, então, formas de destruição, que é necessário, então, a gente mudar esse padrão. E como é que a gente vai fazer isso? Mudando esse tipo de trabalho, com esse tipo de trabalho, a psicosfera que nós podemos construir. Isso não vai ser feito isoladamente, só os encarnados, porque à medida em que nós
agregamos forças por comunidades atuando desta maneira, então aparecem atrações essas que fazem com que nós possamos ser sensitivos do mundo espiritual mais elevado, e aí a mudança da psicosfera se faz mais nítida e mais clara. Vejam que são tarefas que ainda não são, digamos assim, normas ou vivências cotidianas do nosso existir. Mas que isso? A nossa vivência da experiência mediúnica, ela vai ter um componente que é basicamente presente em tudo, que é o componente da própria pessoa, é o componente anímico, como nós chamamos. E boa parte das experiências mediúnicas depende da capacidade de autopercepção anímica, da capacidade de deslocamento da dominância, da hegemonia da corporalidade no mundo físico. Então, as vivências anímicas, que também vão ser de natureza mediúnica quando interagem com os espíritos, são fundamentais para transbordarmos nesse tipo de atuação agora via mediúnica. A nossa vida terá um acréscimo de tarefas, porque o horário do sono, que é um descanso corporal, não necessariamente deverá ser um descanso do ponto de vista psíquico, do ponto de vista de atividade perispiritual, né? Recentemente, na literatura espírita, revendo-a, encontrei o exemplo de 2 espíritos que estavam viajando para a colônia Nosso Lar enquanto os corpos dormiam, né? E iam fazer um trabalho de construção, ou melhor, de reconstrução afetiva espiritual de pessoas que eram muito queridas. Ora, nós podemos ter esta convivência cada vez com maior nitidez, percebendo a dinâmica espiritual e interagindo dessa forma pelos desdobramentos, hoje chamadas experiências fora do corpo, OBS, em linguagem, em sigla inglesa, que estão mais ou menos universalizadas. E aí vamos aprender algumas coisas mais nítidas, mais claras sobre a nossa própria natureza, resolvendo um velho problema nosso, que é o medo da morte, que é um medo nascido do instinto de conservação e nascido da compreensão da finitude do corpo físico. Porque à medida em que esta vida onírica, essa vida de desdobramentos, essa vida de consciência espiritual se tornar mais nítida, mais clara, mais evidente, nós teremos mais facilidade de ver o fluir da vida corporal e saber do seu encerramento, sem que isso seja tão traumático como é na atualidade, né? Também vão se afrouxar as barreiras, as limitações decorrentes desta vivência através da morte. Isto é, a comunicação vai ser muito mais fácil, né? Espera-se, como está no Livro dos Espíritos, que até mesmo a tecnologia venha auxiliar esse tipo de trabalho, né, superando essa modalidade incipiente, ainda humana, mas incipiente também por causa da nossa não desenvoltura nessa própria área, né? À medida que se desenvolver, nenhuma tecnologia será superior, por exemplo, à nossa capacidade de ubiquidade espiritual, à nossa capacidade de comunicação direta, sem ser pelo pensamento, muito além do pensamento, a nossa capacidade de interação superando a noção de tempo e de espaço. Mas enquanto isso não chega, deve haver uma fase intermediária em que recursos tecnológicos serão facilitadores desse tipo de comunicação. Por que me parece que isso é importante? Porque a gente precisa romper com a dominância do materialismo. E esta é a forma ainda primária, considero como tal, porque significa que nós temos que fazer com que entidades espirituais tendam a se materializar. É um fluxo da dimensão do espiritual, do mundo espírita, que é primário, no sentido de primeiro, no sentido de matriz, para o mundo físico. Isso é como alguém que socorre um outro que está na escuridão e que lhe traz alguma luz. Mas o ideal não vai ser esse, não é materializar os espíritos. O ideal é espiritualizar a matéria, espiritualizar os corpos, torná-los mais sensíveis às realidades espirituais. Mas enquanto isso não ocorre, esta é uma forma de criar impacto
né, na sociedade, no momento crítico da sua dinâmica evolutiva, porque a onda materialista, sendo muito forte, muito intensa, gritante, ela é capaz de gerar comportamentos que reforçam as consequências desagradáveis dos comportamentos pouco éticos, já que a vida se transforma numa espécie de grande luta de sobrevivência e de uso imediato do prazer, porque vai acabar há pouco tempo, né? É só passar um certo período e tudo isso desaparece. Então, essa visão de mundo precisa ser superada, o que, aliás, é uma das tarefas primordiais lembrada por Allan Kardec. Então, essa vivência de lá para cá ainda vai ser muito forte, muito intensa, muito rica, né? E nós podemos generalizar isso. Recordamos, inclusive, de uma proposta que Leon Denis narra que estava sendo tentada nos Estados Unidos. Ela converge para duas grandes questões. Primeiro, o treinamento, o desenvolvimento, ou melhor ainda, a evolução moral e espiritual desses médios. E o segundo, o aspecto de união, de convivência, que permite que, quando se aficionados do mesmo tema trabalhem juntos, crie uma possibilidade mais intensa, mais rica, mais forte de comunicação interexistencial. Então, ele dizia que nos Estados Unidos, segundo notícias, estavam construindo um edifício para que os médiuns se exercitassem morando nesses lugares. Teriam esse tempo, essa época, esse momento. Isso equivale a mais ou menos o modelo da época em que os médiuns ficavam à disposição dos pesquisadores. Agora, talvez isso não seja uma proposta imediata ou necessária mesmo, mas a ideia de que podemos fazer uma rede de médiuns interagindo entre si, comunicando-se uns com os outros e contribuindo para as partilhas dos resultados, numa gradação de complexidade crescente, de riqueza cada vez mais ampliada, de versatilidade, de variedade, isso vai ser interessante para o futuro, porque uma rede conectada, ela tem um impacto psíquico e social muito mais significativo do que indivíduos isolados trabalhando segundo as suas próprias circunstâncias. Isso vai ser importante para o futuro, então, construirmos esse tipo de rede. Nós sabemos que existem médiuns de todos os tipos, como lembra o que seria hoje, neste ano, o centenário Aristóteles Peixinho, ele dizia que existem médiuns oceânicos, mas existem médiuns bacia d'água, existem médiuns copo d'água e existem médiuns gotas de orvalho. Quer dizer, a intensidade, a capacidade mediúnica varia ainda, porque a percepção de cada um é diversificada. Ora, isso não nos impede de estarmos num coletivo trabalhando para verificar as possibilidades mediúnicas da atualidade. Alguns sonham ainda com aqueles grandes médiuns como Peixotinho e as suas materializações, Ana Prado e as suas também materializações, médios assim de efeitos físicos gritantes, médios, como eu via falar, que se materializavam e faziam cirurgias cardíacas. Nós provavelmente não teremos tanta facilidade, primeiro porque eles eram exceções naquela época, né? Sempre foram exceções. E segundo, porque pode ser que haja um progressivo deslocamento para o fenômeno mais sutil, mais psíquico. Mas a gente pode ver isso nessa rede. Médiuns que têm maior capacidade de clarividência, clareaudiência, médiuns que são mais da psicofonia, em graus diferenciados de envolvimento do fenômeno e, mais que isso, em graus diferenciados dos níveis evolutivos de percepção dessa fenomenologia. Então, esta rede poderá se beneficiar desses contatos, porque quando partilhamos experiências, evidentemente somos mais fortes, somos elos de uma cadeia, de uma corrente, que, de certa forma, transmite energias possíveis para as experiências de uns e de outros, validando-as, dando-lhes aporte energético, inclusive, entusiasmando e por aí vai. Mas, idealmente, nós poderemos ter um fenômeno muito peculiar, que é podermos voltar a trabalhar
no método de Kardec, usando diferentes métodos para fazer perguntas aos mesmos espíritos, né, que podem se manifestar em diferentes lugares, ou a diferentes espíritos para sabermos qual é o pensamento dos espíritos na atualidade. Não é mais que receber mensagens, é dialogar com os mesmos, esses espíritos orientadores, guias espirituais, para facilitar a nossa compreensão desse tipo de realidade. Isso fará uma diferença significativa quando nós tivermos esse conjunto de pensadores trocando ideias nas nossas vidas, trocando ideias nas nossas casas, nos nossos arraiais espíritas. Né? Vamos ver o que estamos pensando, o que estamos sentindo, como estamos provocando a evolução, que é a base de toda a fenomenologia existencial, como é que estamos gerenciando as nossas dificuldades ou acrescentando outras possibilidades espirituais. Olhe que essa rede espiritual agora de desencarnados poderá se organizar, porque sabemos que a força do interesse da mente focada numa fenomenologia é capaz de provocar a chance dela se tornar mais factível, mais viável, mais presente na realidade cotidiana. Acresce-se a isso que, pelo desenvolvimento cada vez mais intelectual da mediunidade em termos de fenomenologia, isto é, os efeitos físicos vão diminuindo e aqueles mais sutis vão se tornando mais presentes, é possível imaginarmos que vamos superar uma das nossas grandes conquistas, que agora é um grande entrave. No caso, a razão. O pensar, o estar pensando o tempo todo, estar refletindo, ou estar se deixando envolver pelos pensamentos da média da população, sei lá como for, tudo isso a gente vai precisar superar. E isso só será superado se aprendermos a fazer o que se chama de silêncio mental. Né? Há quem diga que o silêncio mental é mais poderoso do que a nossa fala, a nossa razão. Porque ele trabalha num outro nível de comunicação, um outro nível de interação, de produção de saber. Então, é como se tivéssemos o pensamento, mas acima dele tivesse aquilo que alguém chamou de ideação, que não é um pensamento, não é uma imagem, não é nada do que nós sabemos cotidianamente, pela razão, pelo intelecto. É algo que transcende tudo isso. É uma percepção de síntese, é uma percepção de qualidade integrativa e que pode ir a regiões espirituais, onde o fenômeno se torna muito mais rico e interessante. Nós podemos lembrar que na literatura mediúnica do espírito André Luiz, ele fala no psicossoma, que é esse corpo espiritual mais imediato, ele fala no corpo mental, que é esse que a gente usa, que modela o corpo espiritual ou psicossoma, que modela o corpo físico, mas ele fala, en passant, no corpo causal, uma fenomenologia diferente que vamos ter se nós alcançarmos a consciência desse corpo causal. E as origens do fenômeno, como ele acontece no cosmos, como ele é experienciado pelos seres nos diferentes graus de evolução. Aí nós estaremos, talvez, saindo do nosso habitat tradicional e entrando num outro, que é relatado em outras literaturas, que chama esse fenômeno de ultrafania. Né? Nós nos elevarmos de tal maneira, nós conseguimos perceber essa consciência causal para vermos a gênese e o ritmo dos fenômenos no cosmos, né? Tanto no mundo espiritual, como no mundo físico, como na natureza, como uma totalidade. Então, nós podemos caminhar para esse tipo de mediunidade e traduzir isso para o nível físico. É claro que toda a tradução, de certa forma, como dizem os italianos, é uma traição. Em que sentido? Porque ela restringe aquilo que está no nível, aquilo que é a capacidade possível daquele outro nível. Então, nessa consciência espaço-temporal que nós temos, evidentemente que aqueles fenômenos que são do mundo causal, do mundo mental mais profundo, não conseguem chegar aqui tal como são nas suas origens. Vão chegar filtrados por essa contingência nossa, que é a nossa limitação da consciência corporal.
mas nós podemos viver essa experiência e trazer os seus efeitos para cá, né? E é isso que nos parece fundamental na evolução, porque à medida em que vamos aprofundando a nossa capacidade de perceber esse cosmos, estamos nos aproximando da nossa finalidade evolutiva, que é a plenitude do ser, a vivência mais rica, mais significativa desse modo existencial. Nós vamos verificar fenômenos incomuns, desde esses de efeitos físicos mais tradicionais, e aí, como nós gostaríamos de que esse mundo já tivesse um maior número de seres chamados agêneres, que se materializam sem precisar de um médium específico, retiram da natureza as suas energias e conversam conosco, passeiam, andam, como se fossem criaturas encarnadas, e às vezes, diz Kardec, pode ser que nós não os distingamos. Essa é uma fase em que os espíritos podem atuar enquanto desencarnados, modelando a matéria. Mas o inverso me parece mais significativo ainda, que é essa compreensão de podermos estar cada vez mais sendo médiuns de outros níveis de realidade evolutiva, né? Para quem não conhece muito a literatura mediúnica, vale recordar que no livro Libertação tem uma reunião mediúnica no mundo espiritual. É interessante verificar isso, né? Uma reunião mediúnica no mundo espiritual, porque existem faixas vibratórias, dizemos na nossa linguagem, níveis diferentes que os espíritos muito atrasados não percebem os mais adiantados, e precisava de intermediários para veicular a comunicação, a interação e tornar possível esse tipo de contato. Vejam, no mundo espiritual tem isso. Nós podemos ultrapassar essa faixa física e sermos interativos com o mundo próximo e, assim, subsequentemente, com os diferentes mundos ou faixas vibratórias que podemos alcançar. Então, a mediunidade, tal como hoje conhecemos, vai se modificando tanto na forma de ser exercitada, como na forma de ser captada, e ainda mais como finalidade. Sobre esse tópico, vale ressaltar quanto temos dito. Todos somos médiuns e podemos ser médiuns de inspiração, médiuns de vivências interexistenciais na ciência, na filosofia, na religião, na arte, nas grandes esferas culturais. Como o nosso foco é a doença, o sofrimento e a morte, dada a condição que nós vivemos prevalente na maioria das pessoas, então a mediunidade está basicamente trabalhando com esse tipo de questão. Basta recordar que muitos médiuns no século XIX, no movimento espírita, trabalhavam como médiuns médicos, homeopatas, na verdade, espíritos se manifestavam e eram homeopatas. Por quê? Porque nós não tínhamos outra consciência, a não ser do próprio sofrimento, sobre a própria maneira de estar no mundo. Mas, em que pese, nós estávamos sempre dizendo que esse é um planeta em evolução, que essa é uma civilização em progresso, que vai deixar de ser provas e expiações para ser de regeneração, é importante recordar que dentro desse ambiente físico existem diferentes níveis evolutivos. Aqui, nesse mundo físico, existem as pessoas que são ditosas, que lidam com a vida, com o sofrimento, com a felicidade plena já existente nelas. As pessoas que estão em provações de regeneração, as pessoas que estão em expiação. Temos todos os grupos representados, provavelmente, com exceção dos espíritos de primeira ordem, que só de vez em quando que aparecem em minorias, mas que não deixam de estar atuando neste mundo. Ora, isso fez com que a gente desenvolvesse toda uma sistemática de uso da mediunidade para esta área, que deve ser ampliado. Nós podemos usar a mediunidade para fazer diagnósticos mais complexos, palingenésicos. Nós vamos descobrir uma medicina espiritual propriamente dita. Nós vamos superar a ideia de que há um trabalho dos encarnados e há um trabalho dos espíritos. Esta é uma fase, mas vai chegar um ponto que todos somos espíritos trabalhando a matéria, uns encarnados, outros desencarnados, e a interação será muito mais rica. Então, nós podemos trabalhar essa área de
promoção da saúde, saúde corporal, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, de uma forma muito mais abrangente e interativa. Existem estudos integrando médiuns e médicos, médiuns de clarividência e de capacidade de fazer aloscopia, que é a visão da energética espiritual das pessoas antes mesmo da doença orgânica se estabelecer, e os médiuns e os médicos trabalhando em paralelo. Nós temos uma riqueza imensa de possibilidades ainda na saúde. Nós sabemos quanto a depressão graça no mundo e como boa parte dela são de conflitos interiores agravados por presenças espirituais. Nós vamos ter essa riqueza de trabalho se agregarmos todas essas potencialidades. Nós sabemos que há uma frase que é célebre, que se os médicos orassem, mas não só os médicos, os pacientes também, para modificar o clima psíquico e captarem melhor quais são as ações da promoção à saúde que interessa a todos nós. Mas essa área de saúde, de qualquer maneira, né, tem um desenvolvimento. Mas vejam vocês, as outras áreas culturais precisam desses desenvolvimentos. Né? Não pensem que é uma coisa de diletantismo social ou cultural filosofar. O filosofar cria uma psicosfera. Então, nós precisamos crescer nessa vivência filosófica interexistencial, nós precisamos crescer nessa compreensão metodológica de como se apropria dessas grandes questões que ainda são fortes na existencialidade humana, as origens, o destino. E é bom recordar que nós temos os racionalistas, nós temos os românticos, que são do sentimento, nós temos os intuicionistas, já no século XIX, no tempo de Kardec. Então, nós precisamos criar essas condições para que isso reverbere, porque a filosofia está em tudo que nós fazemos. O sistema de decisão, o sistema de crenças, os nossos comportamentos dependem da filosofia, que às vezes é inconsciente, ou na maioria das vezes é inconsciente. Ora, se a gente eleva o padrão filosófico, eleva o modus operandi da civilização. Mas mais ainda que isso, nós temos a arte, né? A arte que deve cada vez mais se enriquecer com a experiência evolutiva, com os dramas da transformação espiritual, com as grandes questões cósmicas, e sair desse ramerrão tradicional, comum. Tomemos, por exemplo, a música, e a música com letra, vamos verificar que boa parte dela está ligada à sensorialidade, está ligada às vivências emocionais bem básicas, às ideias de posse, de perda. Ora, quando a gente tem uma riqueza imensa de possibilidades evolutivas na área da arte, mas precisa do gênio, do santo da arte, que capte essas regiões espirituais mais elevadas, que sejam muito mais proeminentes em termos de vivências espirituais. Mas nós podemos desenvolver isso. Uma arte não simplesmente para demonstrar a imortalidade, que já existe, que está presente em certa escala no movimento espírita, mas uma arte para elevar, enlevar, transcender aquilo que é o nosso padrão espiritual evolutivo daquele momento. E mais que isso, nós temos todo um aspecto da religiosidade para construir, que a mediunidade vai ser um grande auxiliar, seja pelos velhos caminhos da revelação, como foi no tempo de Moisés e de outros grandes médiuns da humanidade, mas seja pelo caminho que nós chamamos anteriormente da ultrafania, mas que pode ser dito de experiência luminosa. Aí nós ascendermos ao sagrado, entrarmos em contato com essas correntes espirituais mais elevadas e trazermos para nós, para o mundo físico, para a experiência do cotidiano, aquela sensação de sacralidade, de plenitude, de vida cósmica que precisamos construir no cotidiano das nossas experiências. Vamos ressaltar uma vez mais, somos seres espirituais, essências imortais, criação divina, criando formas cada vez mais complexas de realização. Uma complexificação é o desenvolvimento desse novo sentido. Por isso que nós estamos refletindo sobre ele, sobre possibilidades, que não são as únicas. Outros terão outras ideias, outros terão outras competências
para explicitar melhor, inclusive, os caminhos do amanhã. Mas o importante é que a gente consiga perceber que não precisamos ficar estagnados. Não precisamos ter um único caminho, uma única forma, um único padrão de apreensão da espiritualidade. Lembrando sempre, porém, e isso é fundamental, que qualquer que seja o sentido de percepção, o que mais importa não é o sentido, mas é aquilo que nós sintonizamos. Daí nós vimos um discurso muito comum que precisa ser aprofundado, que é a mediunidade baseada no Evangelho, mediunidade que alguns chamam com Jesus. O que é que significa isso? O que é vivenciar isso? O que é experienciar isso? E aí eu sempre recordo que eu gostaria de ter estado no Monte Tabor para ver aquela transfiguração, para sentir aquele clima daquela psicosfera, ainda mais convivendo com figuras ímpares, como Moisés, como Elias, como os apóstolos que estavam lá presentes. Mas isso a gente pode ir aos poucos construindo. E para construir isso, a tecnologia é autoconsciência evolutiva. Cada um é o sujeito da sua história espiritual. Cada um é o construtor do seu futuro evolutivo. Então, com essas reflexões, esperamos abrir caminhos para os nossos movimentos, as nossas redes federativas, para agregarmos cada vez mais esforços na superação da hegemonia materialista e na criação de uma consciência espiritual de plenitude. Insisto ainda, mais que trazer os espíritos para a nossa realidade, é nos sentirmos espíritos e compartilharmos dessa realidade plena até chegarmos a esse estágio de comunhão com Jesus, com os seus prepostos e, finalmente, comunhão com Deus.